Seja bem-vindo a Caminhos da Salvação. Tema de hoje: Anjos Adoradores. Finalizando o nosso estudo sobre angelologia, nós iremos falar sobre duas classes: a classe dos serafins e a classe dos querubins. Ambos são anjos ministradores de adoração. Todos os dois anjos pertencem aos níveis de adoração que tanto conduzem o Senhor até a terra, como também demonstram onde está sendo efetuada a adoração na terra. A palavra fala que eles são os anjos que unificam com a adoração do céu. Muitos não sabem, mas eles conseguem fazer com que a adoração da terra seja unificada à adoração dos céus. Eles conduzem a adoração até os altares celestiais e faz com que o próprio Deus as ouça e as compreenda. Independente da quantidade de pessoas, independente da quantidade de lugar que esteja acontecendo as adorações, os serafins e os querubins, eles conseguem direcionar o Senhor. E não apenas direcionar, mas unificar a adoração da terra com a adoração do céu, fazendo com que o Senhor seja completamente envolto nessa presença maravilhosa de adoração. Isso faz com que toda a terra também seja banhada pela Shekinah de Deus. Hoje iremos falar sobre os querubins nesse momento. Por volta do século I a.C., os querubins eram vistos como pequenos anjos com formas infantis, vulgarmente chamados de cupido. Eles eram encarregados de trazer sentimentos bons às pessoas. Mas o primeiro querubim a cair foi Lúcifer, querubim da guarda ungido, outrora agora chamado Diabo Satanás. Lúcifer foi o primeiro querubim a tomar uma proporção imensurável no meio do exército de querubins. A palavra nos declara que Lúcifer era formoso, era também muito forte e inteligente, e que dele brotava toda a adoração. Ele conseguia fazer com que todos os outros anjos adorassem o Senhor juntamente com ele. Ele regia o coral celestial. Todos os sons da adoração aconteciam mediante a chegada de Lúcifer. Era ele que ficava encarregado de conduzir toda a adoração do céu. E também dele brotava, dele saía todos os instrumentos musicais aos quais regiam a adoração para o Senhor. E ele ficou muito soberbo por tantas coisas que ele podia fazer, e através dele era necessário se brotar para fazer. Por isso nós podemos perceber, através dessa ilustração, Lúcifer sempre tem tentado nos levar aos caminhos das guerras, da escravidão, a nos mostrar que as nossas decisões estão erradas, tentar fazer entendermos que a decisão de Deus também foi errada ao puni-lo e que ele está certo. E todas as vezes ele tenta fazer com que nós guerreemos contra o céu, assim como ele também guerreou e conseguiu derrubar a terça parte dos anjos. Não apenas isso, ele também com seus diálogos conseguiu fazer com que Eva, a esposa de Adão, comesse o fruto proibido, quando naquela oportunidade ele conseguiu absolver o corpo da serpente e ali trouxe a Eva o fruto e também fez com que a mesma conduzisse seu esposo a comer, a Adão, e o mesmo junto com Eva caíssem e igualasse a ele, um anjo caído, expulso e sem oportunidade de regressar ao seu lugar de origem. Mas queridos, essa ilustração é apenas para você entender quem é um querubim ungido, Lúcifer. Na tradução grega, a palavra querubim quer dizer anjos grandes. Na tradução hebraica, querubim. Esses querubins são anjos dotados de 4 asas e 4 rostos, com seu corpo semelhante à brasa. Eles são os sustentáculos do altar de Deus. As suas asas se alinham para sustentar o altar onde Deus fica. E são eles que se encarregam com suas rodas de direcionar o Senhor aonde está havendo uma adoração na terra. Se a adoração estiver no sul, assim também eles se guiarão, e relâmpagos saem deles quando eles se aproximam da terra. E todo o corpo celeste também sente a sua presença. Agora nós vamos falar dos serafins. A palavra serafim, do hebraico, quer dizer saraf, significa queimar ou incendiar. No livro de Isaías capítulo 6, do 1 ao 2, a palavra declara o primeiro momento quando o profeta viu um serafim. Os serafins são anjos que possuem 6 asas, com 2 cobrindo os seus rostos, 2 cobrindo as suas pernas e 2 o levando a voar. Os serafins são anjos adoradores. Todas as vezes que eles chegam em um ambiente, como foi declarado no livro de Isaías, eles proclamam a adoração direcionada ao próprio Deus.
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o som das suas vozes abalam os locais, assim como diz em Isaías capítulo 6, versículo 4. Abalam as extremidades. E o profeta Isaías também foi contemplado com esta visão, porque todo o seu corpo sentiu a presença de Deus, de tal forma que o mesmo começou a desfalecer ao ver a magnitude da glória do Senhor. Os serafins são anjos também pouco mencionados na Bíblia. A Bíblia só relata a sua quantidade de asas e também o poder que emana deles. Deles sai a glória de Deus e o poder da purificação. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 9, também fala um pouco dos serafins, que eles sobrevoam o trono do Senhor. Então os serafins e os querubins são anjos que direcionam a adoração e também massificam e intensificam a adoração a Deus. São responsáveis de fazer quando nós estamos adorando, que a nossa adoração se unifique com a adoração dos céus. E aí possamos juntos conduzir um coral celestial com um coral terrestre para adorar o grande Eu Sou, o grande El Shaddai. E aí nós percebemos que a magnitude celeste, ela é complementada com toda esta adoração. Entenda que quando essas classes de anjos, elas se reúnem para adorar, também as outras classes param. Miguel, o arcanjo e os outros anjos, tais como Gabriel, todos eles se param diante do trono do Senhor, somente para adorar. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo de Caminhos da Salvação. Espero que você goste, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se. Valeu!